Bem-vindos, caros espectadores e ouvintes, ao canal Sogra e Nora. Vocês já imaginaram uma cena assim? Apenas 30 minutos depois do meu divórcio, saí do fórum com as mãos vazias. 3 anos como Nora em uma família rica. E no final, fui embora como uma estranha. Meu ex-marido virou as costas com frieza. Minha ex-cunhada sorriu com desprezo e minha ex-sogra se regozijava a tal ponto que, ao entrar em seu carro, soltou uma frase que amargaria a alma de qualquer um. Finalmente essa encostada foi embora da nossa casa. Agora, aqueles 80 milhões de reais são completamente nossos. Ao ouvir isso, apenas guardei silêncio. Não discuti. Não expliquei nada. Simplesmente fiquei quieta do outro lado da rua, vendo-os rir e celebrar como se tivessem acabado de vencer a partida mais importante de suas vidas. Mas, exatamente 30 minutos depois que a sentença de divórcio foi proferida, o telefone da minha ex-sogra tocou de repente. Ela atendeu alegremente, pensando que era do banco para confirmar a retirada de fundos para a compra de uma nova mansão. No entanto, em poucos segundos, seu rosto empalideceu de repente. O telefone tremeu em sua mão e ela gritou, no meio do estacionamento, uma frase que deixou toda a família paralisada. O quê? Como? Assim os 80 milhões não estão mais na conta? Naquele momento eu apenas os observava de longe e pela primeira vez em 3 anos de casamento, sorri. Porque havia um segredo que sua família nem sequer suspeitava. A soma de 80 milhões de reais que consideravam sua nunca lhes pertenceu desde o início. E a única pessoa com direito a dispor desse dinheiro era eu. Naquele dia, o céu de São Paulo estava coberto por nuvens de um cinza pálido. Não chovia, mas o ar estava pesado como antes de uma grande tempestade. Em frente ao Fórum João Mendes Júnior, no centro, as pessoas iam e vinham. Conversas, o barulho dos carros, passos apressados se misturavam, criando um zumbido caótico. Eu descia as escadas de pedra do fórum. Em minhas mãos, levava a certidão de divórcio com o carimbo vermelho ainda fresco. Apenas uma fina folha de papel, mas que colocava fim a um casamento de 3 anos que um dia pensei que duraria a vida toda. Há 3 anos, entrei na família Vasconcelos com o coração cheio de esperanças. 3 anos, depois saía de lá com uma bolsa pequena, alguns documentos e um coração tão cansado que já não tinha forças para sentir dor. Parei em frente ao fórum, respirei fundo. O ar poluído de São Paulo queimou meu rosto. Senti um nó na garganta. Atrás de mim, as portas do fórum se abriram novamente. Ouvi o familiar som de saltos altos. Não precisei me virar para saber quem era. Minha ex-sogra, Carmen Vasconcelos. A mulher diante da qual, durante 3 anos, ao ver, lá de longe, eu tinha que repetir para mim mesma. Aguente, cale-se, engula todas as ofensas. Mas hoje não me virei, simplesmente fiquei parada. Em poucos segundos, ouvi sua voz às minhas costas, clara, penetrante e cheia de autossuficiência. Bem, finalmente tudo acabou. Eu sempre disse, uma mulher estéril como você, mais cedo ou mais tarde, sairia voando desta casa. Vários pedestres se viraram. Eu continuei sem olhá-la. Ela se aproximou, trazendo consigo o aroma familiar de um perfume caro. O que faz aqui parada, esperando causar pena? Ela soltou uma risadinha. Ou pensa em voltar e suplicar pro meu Alexandre? Girei lentamente a cabeça e a encarei. Durante 3 anos eu havia baixado o olhar diante dela, mas hoje, pela primeira vez, olhei diretamente em seus olhos. Seu olhar vacilou por um instante, como se não estivesse acostumada a que eu não mostrasse mais fraqueza. Mas um segundo depois, voltou a rir. Que tá olhando? Perdeu seu status de nora, mas continua cheia de arrogância. Nesse momento, Alexandre, meu ex-marido, saiu do fórum. Vestia uma camisa branca, o celular na mão, seu rosto tão frio quanto gelo, como se tudo que acabara de acontecer fosse um simples trâmite burocrático. Há 3 anos, amei este homem, tanto que pensava que, enquanto ele estivesse ao meu lado, eu poderia suportar tudo.
Mas 3 anos depois, compreendi que há pessoas que, quando o amor se vai, se tornam mais estranhas que um desconhecido. Alexandre parou na minha frente, me olhou por alguns segundos e disse com muita calma: de agora em diante, não volte mais para nossa casa. Sorri levemente. Nos 3 anos em que vivi naquela mansão, nem por um único dia senti que fosse meu lar, respondi suavemente. Não se preocupe, não pretendo voltar. Ao ouvir isso, minha ex-cunhada Isabela, que estava atrás, caiu na gargalhada. Ouvi isso, mãe? Que orgulhosa. Ela cruzou os braços, me olhando de cima a baixo. 3 anos vivendo como uma rainha na nossa casa. Com certeza guardou uma boa grana. Minha ex-sogra me olhou com desdém. Achou que ia entrar na família Vasconcelos e levar uma parte do patrimônio? Soltou uma gargalhada sonora. Vou te dizer uma coisa. Desde a colher com que você comia até a cadeira em que se sentava, tudo foi comprado com o nosso dinheiro. Ao sair por aquela porta, você fica sem nada. Algumas pessoas ao redor começaram a cochichar, mas eu apenas me calei. Não discuti, não me irritei. Simplesmente os olhava em silêncio. Meu silêncio fez com que Carmen se sentisse ainda mais satisfeita. Dirigiu-se em voz alta a Alexandre. Está vendo? Filho, eu sempre te disse, esse tipo de mulher só sabe se fazer de coitadinha, depois zombou. Ainda bem que se divorciaram agora, porque senão depois ela exigiria uma parte dos nossos 80 milhões. Ao mencionar essa cifra, as pessoas próximas se viraram, mas ela não se importou. Estava feliz demais, presunçosa demais e segura demais de sua vitória. Alexandre puxou levemente sua manga. Mãe, já chega. Mas ela não parou. Como assim? Chega. Hoje temos que deixar as coisas claras. Ela se virou para mim com um olhar gélido. Escute com atenção. O divórcio de vocês está formalizado. E isso significa que os 80 milhões de reais daquele fundo de investimento pertencem, a partir de agora, integralmente à família Vasconcelos. Ela levantou a cabeça com altivez. Não tem mais nada a ver com você. Eu, ao ouvir isso, apenas assenti levemente. Ah, sim. Ela franziu a testa. Talvez esperasse que eu chorasse ou pelo menos me indignasse, mas eu só disse uma frase em voz baixa. Parabéns. Ao ouvir isso, Isabela soltou uma gargalhada. Mãe, tá vendo? Ainda por cima nos parabeniza com educação. A sogra também riu. Sim, claro. Parabenize-nos, parabenize-nos. Me olhou com falsa pena, porque a partir de agora você vai saber o que é viver sem dinheiro, sem marido e sem apoio. Não respondi. Apenas olhava para o Mercedes Maybach preto e reluzente estacionado em frente ao fórum. O motorista já havia aberto a porta. Carmen se aproximou do carro, dizendo em voz alta para sua filha: vamos embora. Hoje temos que passar no banco para confirmar a transferência. Sua voz tremia de emoção. E depois iremos ver aquela mansão no Morumbi de 20 milhões que eu tanto gostei. Isabela exclamou, com alegria. Claro, mãe. A sogra riu. Com 80 milhões no bolso, o que nos custa comprar uma simples mansão? Os 3 subiram no carro. A porta se fechou com um baque seco. O Mercedes se afastou lentamente do fórum. Eu permaneci imóvel, observando-os partir. O vento da tarde desarrumou levemente meu cabelo. O celular vibrou no meu bolso. Abri uma mensagem do banco. O texto era apenas uma linha. Mecanismo de proteção de ativos ativado conforme as condições após a finalização do processo de divórcio. Fiquei olhando aquelas palavras por um longo tempo e depois sorri levemente. Em algum lugar desta cidade, talvez em apenas alguns minutos, o telefone da minha sogra também soaria e essa chamada faria com que toda a família Vasconcelos percebesse uma verdade que nem sequer podiam imaginar. A verdade que eu nunca havia revelado em 3 anos. O Mercedes preto se afastou do fórum, entrando no tráfego denso da tarde paulistana. Os raios de sol entravam obliquamente pela janela, refletindo-se no rosto radiante de Carmen Vasconcelos.
Nos últimos 3 anos, ela nunca havia se sentido tão aliviada como hoje. Recostou-se no assento de couro, cruzou os braços e sorriu satisfeita. Finalmente a expulsamos de casa. Isabela, sentada ao seu lado, riu alegremente. Eu te disse, mãe, ela só parece calma, mas na verdade estava de olho no nosso dinheiro. Carmen torceu levemente os lábios. Querer ela queria, mas quem ia permitir? Olhou para seu filho, sentado no banco da frente. Ainda bem que você foi decidido. Divorciou-se e resolveu o assunto. Alexandre não respondeu. Apenas olhava pela janela. Sua expressão havia se ensombrecido. Por alguma razão sentia algo muito estranho em seu interior. Não era alegria nem alívio, apenas um vazio. 3 anos atrás, ao se casar com Sofia Oliveira, ele pensou que seria um casamento simples com uma moça boa e tranquila de uma família normal, que não criaria problemas. Mas 3 anos depois, tudo havia terminado tão rápido que ele nem sequer tivera tempo de entender o que havia perdido e o que havia ganhado. Carmen, de repente, bateu uma palma. Ah, sim, claro. Virou-se para o motorista. Vamos direto para o Banco Soberano. Isabela se surpreendeu. Para que no banco, mãe? Ela sorriu, radiante. Para tirar o dinheiro. Para que mais seria? Sua voz soava eufórica. 80 milhões de reais depositados por 3 anos em um fundo de investimento. Hoje, o divórcio foi finalizado e o controle total volta para nossa família. Falava como se tivesse acabado de vencer uma batalha grandiosa. Temos que confirmar tudo imediatamente e dar o sinal para a mansão no Morumbi. Isabela arregalou os olhos. A de 20 milhões? Exatamente, assentiu Carmen com segurança. Tem uma localização excelente, um terreno enorme. Quando o Alexandre se casar pela 2ª vez, eles têm que viver de acordo com seu status. Ao ouvir isso, Alexandre franziu levemente a testa. Vamos deixar isso para depois, mãe. Carmen fez um gesto de desdém. Para depois, um homem tem que se casar e ter filhos. Desta vez, eu escolherei com cuidado. A moça tem que ser do nosso círculo. Sorriu com desprezo. Não uma morta de fome como a sua ex. O carro parou em frente ao edifício do Banco Soberano, um luxuoso arranha-céu de vidro na Avenida Faria Lima. Os 3 desceram do carro. Um segurança abriu a porta para eles imediatamente. Dentro do banco, o ambiente era fresco. Uma luz branca e brilhante iluminava tudo. Carmen dirigiu-se diretamente ao balcão VIP. Bom dia. Gostaria de falar com o gerente de contas de investimento. A recepcionista sorriu amavelmente. Sim. Qual o seu nome, por favor? Carmen Vasconcelos. Ao ouvir o nome, a moça sentiu de imediato. Por favor, aguarde 1 minuto. Em poucos minutos, aproximou-se deles um homem de aspecto distinto, na casa dos 40 anos, com um terno impecável. Bom dia, senhora Vasconcelos. Ele apertou sua mão cortesmente. Sou Sérgio, gerente sênior de clientes VIP. Carmen assentiu. Vamos para o seu escritório. Foram convidados para uma sala de reuniões para clientes VIP. Serviram-lhes café, mas Carmen não bebeu. Colocou sua bolsa com força sobre a mesa e declarou: vim confirmar o direito de controle sobre o fundo de investimento da família. Sua voz soava segura. 80 milhões de reais. Sérgio ficou imóvel por 1 segundo. Sim, o fundo de investimento do Grupo Vasconcelos. Correto, assentiu Carmen. Hoje, minha nora e meu filho se divorciaram. Sorriu levemente. As condições restritivas não se aplicam mais. Isabela interveio. O que significa que o dinheiro agora pertence integralmente à nossa família. Sérgio os olhou. Em seus olhos brilhou um vislumbre de perplexidade. Sim, entendo. Abriu seu notebook. Seus dedos voaram sobre o teclado. O silêncio tomou conta da sala. De repente, ele parou, franzindo levemente a testa. Carmen ficou impaciente. Qual é o problema? Sérgio olhou para o monitor por mais alguns segundos e depois se virou para eles. Sua voz tornou-se muito cautelosa. Desculpem,
poderiam esperar enquanto verifico uma coisa? Carmen começou a se irritar. O que há para verificar? Esses documentos têm 3 anos. Isabela também levantou o queixo. Exato, é só confirmar. Mas Sérgio se levantou de qualquer maneira. Me ausentarei por alguns minutos. A porta se fechou. Um silêncio estranho e sinistro se instalou na sala. Carmen cruzou os braços. Um banco tão importante trabalham tão devagar. Isabela riu. Com certeza viram uma quantia tão enorme e ficaram com as mãos trêmulas. Ambas riram. Apenas Alexandre permanecia em silêncio. Observava a luxuosa sala de reuniões de vidro e uma vaga sensação de ansiedade começava a crescer em seu interior. Cerca de 5 minutos depois, a porta se abriu. Sérgio entrou, mas desta vez com outra mulher de mais de 30 anos, com um taior preto e um olhar penetrante. Sérgio apresentou. Esta é Catarina, a assessora jurídica principal do nosso banco. Ao ouvir a palavra jurídica, Carmen franziu a testa instantaneamente. Para que uma jurista? Sua voz tornou-se áspera. Vim retirar dinheiro. Não há um julgamento. A jurista, Catarina, sentou-se, abriu a pasta que tinha à sua frente. Só precisamos confirmar certas informações. Olhou diretamente para Carmen. A senhora acaba de dizer que hoje seu filho finalizou o processo de divórcio com Sofia Oliveira, correto? Correto. O divórcio é oficial e efetivo. Sim. Catarina sentiu levemente e depois pronunciou uma frase muito suave. Mas essa frase fez com que toda a sala parecesse congelar. Nesse caso, a cláusula de proteção de ativos foi ativada. Carmen franziu a testa. Que cláusula? Catarina virou a página. Cláusula número 7 do contrato do fundo de investimento. Pronunciava cada palavra com clareza. Em caso de Sofia Oliveira ser forçada a se divorciar ou cessar sua relação matrimonial com a família Vasconcelos, todos os fundos serão imediatamente bloqueados e transferidos sob o controle do representante legal do proprietário original. O silêncio tomou conta da sala. 1 segundo, 2, 3. Carmen começou a rir. Que bobagem vocês estão dizendo. Catarina fechou a pasta. Seu olhar permaneceu tranquilo. Quero dizer, fez uma pausa e pronunciou muito claramente que os 80 milhões de reais já não estão à disposição de sua família. A xícara de café sobre a mesa tilintou levemente. Isabela se levantou de um salto. O quê? Carmen bateu na mesa com força. Isso é impossível. Catarina os olhou com pena. Depois pronunciou a última frase, uma frase que deixou toda a família Vasconcelos petrificada. Porque a pessoa com direito a dispor deste dinheiro, do início ao fim, não era de modo algum a família Vasconcelos. Fez uma pausa. Seu olhar tornou-se frio. É Sofia Oliveira. Alexandre ficou gelado. Um zumbido ressoou em seus ouvidos. Em sua cabeça, apenas um pensamento latejava. Isso não pode ser, porque durante 3 anos ele acreditara que sua esposa era uma moça simples, uma mulher fraca, que não tinha nada. Mas se o que diziam no banco era verdade, quem era realmente a mulher da qual ele acabara de se divorciar? A sala de reuniões VIP do banco mergulhou de repente em um silêncio sepulcral. Havia desaparecido o riso, a arrogância com que haviam entrado. Restava apenas uma tensão pesada, tão densa que se podia ouvir claramente o zumbido do ar-condicionado no teto. Carmen Vasconcelos estava de pé, apoiando as mãos na mesa de vidro. Com os olhos muito abertos, olhava para a advogada Catarina, como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais absurda do mundo. O quê? O que você disse? Sua voz tremia de raiva. Que os 80 milhões não pertencem à nossa família? A expressão de Catarina não mudou, apenas deslizou a pasta em direção a Carmen. Pode ler novamente, senhora. Cláusula número 7. Carmen arrancou a pasta. As páginas estalaram. Cada linha que aparecia diante de seus olhos fazia seu rosto ficar mais pálido. Isabela, que estava ao seu lado, também se inclinou para olhar e em poucos segundos gritou: Não pode ser!
Apontou para a página com o dedo. Aqui diz claramente que é o fundo de investimento do Grupo Vasconcelos. Catarina sentiu. Correto. O fundo está registrado em nome do Grupo Vasconcelos. Fez uma pequena pausa e continuou. Mas o capital inicial pertence a outro investidor. Um pesado silêncio voltou a cair na sala. Alexandre, de pé atrás, não desviava o olhar dos documentos. Um arrepio percorreu sua espinha. Outro investidor? Catarina o olhou. Exatamente. Abriu outra página. Há 3 anos, quando a empresa Grupo Vasconcelos enfrentou uma crise financeira devido a um negócio imobiliário mal sucedido, a companhia estava à beira da falência. Ao ouvir isso, Alexandre cerrou os punhos involuntariamente. Ele se lembrava. Há 3 anos, a empresa realmente quase desmoronou. E foi nesse momento que ele se casou com Sofia. Mas então seu pai lhe disse que havia encontrado capital para salvar a empresa. E Alexandre não. Fez mais perguntas. Catarina continuou. O investidor injetou 80 milhões de reais para salvar a companhia. Olhou diretamente nos olhos deles. Esse dinheiro foi transferido para um fundo de investimento em nome do grupo Vasconcelos. Isabela gritou de imediato. Então é dinheiro da nossa família. Catarina negou levemente com a cabeça. Não, é um fundo fiduciário. Pronunciava as palavras lentamente, separando cada uma. O grupo Vasconcelos só tinha o direito de utilizar o capital para as operações da empresa, mas o direito de propriedade real continua pertencendo ao investidor. Houve silêncio na sala por alguns segundos e então Carmen bateu na mesa com força. Então quem é esse investidor? Catarina olhou diretamente. O representante legal deste investimento fez uma pausa e depois pronunciou com clareza. É Sofia Oliveira. Essas palavras caíram na sala como um trovão. Isabela deu um passo para trás. Não pode ser. Carmen balançava a cabeça sem parar. Não, impossível. Ela quase gritava. Essa garota é uma morta de fome. De onde sua família tiraria milhões? Catarina não reagiu à sua ira. Apenas disse com calma. Esse dinheiro não pertence a Sofia pessoalmente. Abriu outra pasta. É um investimento do Fundo Oliveira Capital. Alexandre franziu a testa. De repente, esse nome lhe pareceu muito familiar. De repente, ele se lembrou. Oliveira Capital. O maior fundo de investimento de São Paulo que havia salvado inúmeras empresas nacionais. Mas esse fundo pertencia à família Oliveira, um clã incrivelmente reservado. Alexandre olhou fixamente para a jurista. Você quer dizer, engoliu em seco, que Sofia está relacionada a esse fundo? Catarina assentiu levemente. Ela é a única herdeira legal. O ar na sala pareceu congelar. Carmen estava petrificada. Isabela ficou de boca aberta. Apenas Alexandre permanecia imóvel, mas em sua cabeça centenas de memórias se agitavam. 3 anos atrás, quando conheceu Sofia, ela usava um vestido branco, simples, quase sem maquiagem. Falava em voz baixa. Uma vez, ele lhe perguntou: "O que sua família faz?" Ela apenas sorriu. "Temos um pequeno negócio." Ele não insistiu, pensando que ela era de uma família de classe média normal. Mas agora, se o que o banco dizia era verdade, a mulher com quem ele vivera por 3 anos era na verdade a herdeira de um fundo de investimento bilionário. Alexandre sentiu seu coração bater forte. Um vago sentimento de arrependimento começou a se espalhar por seu peito. Carmen ainda não queria acreditar. Lançou-se sobre a mesa, apontando para a jurista com o dedo. "Eu não acredito!" quase gritava. "Essa garota foi minha nora por 3 anos. Eu a conheço melhor que ninguém." Catarina olhou com calma. "A senhora conhece?" Sorriu com ironia. Se realmente a conhecesse, deslizou uma folha de papel. Talvez não tivesse se apressado tanto para forçar o divórcio. Carmen olhou para o papel. Era uma cópia do contrato de investimento. No canto inferior, em letras pequenas, estava escrito: "Representante legal, Sofia Oliveira." Suas mãos tremeram. O papel deslizou e caiu sobre a mesa. Isabela, gaguejando, perguntou: "Então, o
que acontece agora com esses 80 milhões? Catarina respondeu de forma muito simples. Já estão bloqueados. E acrescentou uma frase que jogou toda a família Vasconcelos em um abismo. E seu controle foi devolvido a Sofia Oliveira. Alexandre permanecia em silêncio, sentindo a cabeça girar. Há apenas 1 hora, ele pensava que havia se livrado de um casamento sem sentido. Mas agora começava a entender. A mulher com quem acabara de assinar os papéis do divórcio era provavelmente a mesma pessoa que havia salvado secretamente a empresa de sua família 3 anos atrás. E Carmen, que ria às gargalhadas em frente ao fórum, agora estava completamente destruída. Ela desabou em uma cadeira, murmurando: "Não pode ser, não pode ser." Mas a verdade era evidente demais. Os 80 milhões de reais não apenas não pertenciam aos Vasconcelos, mas agora estavam completamente nas mãos da nora que eles acabavam de expulsar de casa. Na sala de reuniões VIP do banco, continuava reinando um silêncio asfixiante. Após as últimas palavras da advogada, ninguém mais pronunciou um som. Carmen Vasconcelos estava paralisada em sua cadeira. Seu rosto estava pálido como cera. Seus lábios tremiam como se quisesse dizer algo, mas não conseguia articular palavra. Por mais de 20 anos acostumara-se a que os outros a obedecessem, a que o dinheiro e o poder estivessem sempre nas mãos da família Vasconcelos. Mas, hoje, pela primeira vez, sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. Ela balançava a cabeça. Não pode ser. Isabela ao seu lado estava igualmente aterrorizada. Alexandre, diga alguma coisa. Mas Alexandre permanecia imóvel, com o olhar fixo no contrato sobre a mesa. As palavras em negrito continuavam ali. Representante legal. Sofia Oliveira. Ele lia esse nome repetidamente, o nome que pronunciara todos os dias por 3 anos. A mulher que dormira com ele, comera com ele, vivera com ele, mas só agora ele percebia que talvez nunca a tivesse conhecido de verdade. Catarina fechou a pasta. Os senhores já foram informados. Sua voz era tranquila. Se não tem mais perguntas, damos por encerrada a reunião. Isabela gritou de imediato. Como assim, encerrada? Apontou para a advogada. Esses 80 milhões são dinheiro da nossa empresa. Vocês não podem simplesmente levá-los. Catarina olhou. Não havia nenhuma emoção em seu olhar. Não estamos levando nada, disse lentamente. Estamos simplesmente devolvendo a sua legítima proprietária. Isabela ficou gelada e Carmen se levantou bruscamente. A cadeira atrás dela caiu com estrépito. Não! Gritou. Essa pirralha não tem o direito de levar o dinheiro da minha família. Catarina suspirou levemente. Senhora Vasconcelos. Olhou-a diretamente nos olhos. Talvez a senhora devesse se lembrar de algo. Há 3 anos foi sua própria família que assinou o contrato aceitando este investimento. Abriu o arquivo e apontou para a assinatura. Esta é a assinatura de seu marido. Carmen baixou a vista para o papel. Via-se claramente a familiar assinatura de Ricardo Vasconcelos, seu falecido esposo. Naqueles dias a empresa estava à beira da falência. Ninguém se atrevia a investir. Ninguém queria ajudar. E de repente apareceu um fundo secreto, 80 milhões de reais, uma quantia suficiente para salvar todo o negócio. A família Vasconcelos ficou tão feliz que nem se deteve para examinar as complexas condições restritivas, contanto que a empresa sobrevivesse. Mas não sabiam que no fundo havia uma cláusula especial, uma cláusula que apenas 3 pessoas conheciam: o banco, a advogada e Sofia Oliveira. Catarina se levantou. Sinto muito, senhora Vasconcelos, disse, suavemente. Mas, a partir deste momento, sua família fica privada do direito de dispor destes fundos. Dito isso, saiu do escritório. A porta se fechou, a sala mergulhou novamente em um silêncio pesado. Isabela se virou para a mãe. Mãe, o que vamos fazer agora? Carmen não respondeu. Seu olhar estava perdido. Um instante depois, sobressaltou-se bruscamente. Vamos embora. Sua voz tornou-se gélida. Vamos procurá-la. Alexandre levantou a cabeça. Procurar quem, mãe? A Sofia. Ela cerrou os dentes. Ela não pode ter ido muito longe.
tem que explicar tudo. Isabela sentiu desesperadamente. Sim, mãe. Com certeza ela escondeu isso por esses 3 anos. Mas Alexandre ficou parado, não disse nada, apenas olhava em silêncio para a parede de vidro. Lá fora, o sol da tarde já começava a se pôr. De repente, uma lembrança florou em sua memória. Há 3 anos, no dia em que pediu Sofia em casamento, ela só lhe perguntou uma coisa. Você tem certeza de que quer se casar comigo? Ele riu. E por que não? Ela guardou o silêncio por alguns segundos. E depois disse: se um dia você descobrir que não sou como você pensa, não vai se arrepender? Na época ele não entendeu a pergunta. Apenas respondeu com um sorriso. Eu só preciso de você. Isso é suficiente. Mas agora Alexandre sentiu de repente um nó na garganta. Talvez a pessoa que mais se arrepende agora seja ele mesmo. Carmen se virou para ele. Alexandre, o que tá fazendo aí parado? Vamos. Alexandre assentiu lentamente. Os 3 saíram apressadamente do banco. O Mercedes voltou a circular pelas ruas barulhentas, mas desta vez não havia risos nem regozijo, apenas pânico, porque acabavam de compreender uma coisa. A nora, que haviam desprezado por 3 anos, era possivelmente a pessoa em cujas mãos estava o destino de toda a família Vasconcelos. Mas quando o carro retornou ao fórum, Sofia Oliveira já não estava lá. A cafeteria do outro lado da rua estava vazia. Ninguém sabia para onde ela tinha ido, nem o que pensava em fazer. Só uma coisa estava clara. A partir daquele momento, as regras do jogo haviam mudado completamente. E o poder já não pertencia à família Vasconcelos. O Mercedes freou bruscamente em frente ao fórum. A porta se abriu de supetão. Carmen Vasconcelos foi a primeira a sair. Em seu rosto não havia mais vestígio de sua habitual arrogância. O cabelo desarrumado, nos olhos, o pânico se refletia. Onde está aquela pirralha? Olhava ao redor. No fórum ainda havia gente, mas de Sofia não restava nem sinal. Isabela correu para a cafeteria em frente e empurrou a porta, percorrendo o local com o olhar. Com licença, estava sentada aqui uma moça com uma blusa branca? A garçonete assentiu. Sim, estava. Onde ela está? Já foi embora. Isabela se virou bruscamente para a mãe. Ela foi embora. Carmen ficou paralisada. Para onde? A garçonete deu de ombros. Não sei. Só vi que ela atendeu uma chamada e saiu imediatamente. Carmen cerrou os punhos. Alexandre, que estava atrás, não disse nada. Olhou para a cadeira vazia, junto à janela, o chá pela metade sobre a mesa, o gelo quase derretido. Isso significava que ela havia saído há muito pouco tempo. Uma estranha sensação de perda agitou seu peito. Durante 3 anos, eles viveram juntos, mas ele nunca lhe havia prestado verdadeira atenção. Nunca lhe perguntara o que ela gostava de beber, onde gostava de se sentar. Mas agora, olhando para aquela cadeira vazia, sentiu como se tivesse perdido algo muito importante. Carmen se virou para o filho. Alexandre, o que está fazendo aí? Parado? Ligue para ela. Alexandre pegou o telefone. Seus dedos tremiam ligeiramente. Encontrou o número de Sofia. Durante 3 anos, esse nome fora o primeiro da lista. Mas hoje, parecia que estava ligando para uma completa desconhecida. 1 toque, 2, 3, e depois a voz fria da caixa postal. O número para o qual você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Alexandre desligou. Isabela bufou, irritada. Com certeza ela desligou o celular. Carmen rangeu os dentes. Ela planejou tudo desde o início. Olhou para Alexandre. Mande imediatamente investigarem sobre ela. Alexandre guardou silêncio, depois assentiu. Tudo bem. 1 hora depois, no escritório do grupo Vasconcelos, Alexandre estava sentado em sua mesa. No monitor, havia uma infinidade de arquivos recém-recebidos. Ao seu lado estava seu assistente, Gustavo. Gustavo deixou uma pasta sobre a mesa. Senhor Vasconcelos, sua voz tremia. Fiz uma investigação preliminar sobre a senhora Sofia Oliveira. Alexandre levantou o olhar. E então? Gustavo respirou
fundo. Há alguns detalhes bastante inesperados. Carmen, que estava ali mesmo, se aproximou. Que detalhes? Gustavo abriu a pasta. Na primeira página, em letras grandes, estava impresso: Oliveira Capital. Carmen franziu a testa. O que é esse fundo? Gustavo olhou. É um dos maiores fundos de investimento do Brasil. Isabela sorriu com desdém. E daí? Gustavo virou a página. No centro, havia uma fotografia de um homem mais velho, com um terno impecável e rosto severo. Sob a foto, uma legenda: Martim Oliveira, fundador da Oliveira Capital. Alexandre ficou olhando a foto. De repente, lembrou-se. 3 anos atrás, no dia de seu casamento, este homem estava entre os convidados. Ficou à distância, olhando para Sofia por um longo tempo. Depois, aproximou-se dele, apertou sua mão e disse: Cuide desta moça. Na época, Alexandre pensou que era algum parente distante, mas agora... Gustavo virou outra página. Martim Oliveira tem uma neta. Apontou para a fotografia seguinte. Alexandre se inclinou. Na foto estava Sofia com um tailleur, em uma importante conferência de negócios, com o logo da Oliveira Capital ao fundo. Alexandre se levantou de um salto. O quê? Gustavo pronunciou lentamente. Sofia Oliveira é a única herdeira da Oliveira Capital. Um silêncio sepulcral tomou conta do escritório. Isabela, gaguejando, disse: Não, não pode ser. Durante 3 anos, ela viveu conosco. Ia ela mesma à feira, cozinhava. Gustavo suspirou. Aparentemente, ela levava esse estilo de vida intencionalmente. A cabeça de Alexandre deu uma volta. 3 anos. 3 anos ele permitiu que a herdeira de um império bilionário lhe preparasse o jantar, limpasse a casa, suportasse as humilhações de sua mãe. Um pesado sentimento de culpa oprimiu seu peito. Carmen ainda se recusava a acreditar. Arrancou a pasta. É impossível. Mas ao virar para a última página, ficou petrificada. Ali havia uma cópia do certificado de direito de herança. Nome da herdeira: Sofia Oliveira. Valor estimado dos ativos: mais de R$1 bilhão. Suas mãos tremeram. A pasta caiu no chão. Isabela balbuciou. Ou seja, durante 3 anos, tratamos a herdeira de R$1 bilhão como uma empregada? Ninguém respondeu. Apenas Alexandre permanecia em silêncio. Em sua cabeça, apenas um pensamento latejava. Ele acabara de se divorciar da mulher que poderia ter mudado toda a sua vida. E o pior, talvez ele mesmo a tivesse afastado com as próprias mãos. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, um Maybach preto parava em frente a um edifício de grande altura. A porta se abriu. Sofia Oliveira desceu. Um homem com um terno impecável se inclinou respeitosamente. Bom dia, senhorita Oliveira. Sofia assentiu levemente. Está tudo pronto? O homem sorriu. Sim. E lhe entregou uma pasta. O grupo Vasconcelos em breve começará a ter tempos difíceis. Sofia olhou para o edifício à sua frente. Seu olhar era tranquilo. 3 anos como Nora, 3 anos de paciência. Nunca havia pensado em vingança. Mas há pessoas que só entendem o valor do que tinham quando perdem tudo. Ela disse em voz baixa. Isto é só o começo. Na manhã seguinte, na sede do grupo Vasconcelos, reinava o caos. Os contadores corriam entre os departamentos, os telefones não paravam de tocar e os chefes de departamento se aglomeravam na sala de reuniões com rostos tensos. No escritório do diretor-geral, Alexandre estava sentado em frente ao monitor. Na tela, piscavam e-mails em vermelho com alertas. Ele lia linha por linha e seu rosto se ensombrecia cada vez mais. De repente, a porta se abriu de supetão. Entrou correndo seu assistente, Gustavo. Seu rosto nunca estivera tão sério. Senhor Vasconcelos, disse com a voz rouca, temos problemas. Alexandre levantou a cabeça. O que houve? Gustavo jogou uma pasta sobre a mesa. O Banco Soberano acaba de enviar uma notificação. Nossa linha de crédito rotativo de 50 milhões de reais foi suspensa. Alexandre franziu a testa. O motivo?
Gustavo respirou fundo, porque o fundo de investimento de 80 milhões foi bloqueado. O silêncio tomou conta do escritório. 1, 2, 3. Alexandre cerrou os punhos. E só por isso fecharam nossa linha de crédito? Gustavo balançou a cabeça. Não só isso. O Banco do Norte também notificou uma redução do limite de crédito e 3 nossos parceiros imobiliários enviaram requerimentos de pagamento antecipado de dívidas. Alexandre se levantou de um salto. O quê? Gustavo olhou. O senhor sabe, durante os últimos 3 anos, a maior parte do fluxo de caixa da empresa girou em torno desses milhões. Agora que o fundo foi retirado, ele se calou. Todo o sistema financeiro do Grupo Vasconcelos começou a desmoronar. Essas palavras o atingiram como um martelo. Alexandre ficou paralisado. Nunca havia pensado que fosse tão grave. Durante 3 anos, a empresa havia crescido a um ritmo vertiginoso, lançando novos projetos. Mas só agora ele percebia que tudo isso fora construído sobre uma base em cuja essência ele nem sequer havia parado para pensar. 80 milhões de reais. Uma quantia que sua família considerava própria, na realidade havia sido apenas uma injeção temporária. Gustavo disse, em voz baixa, se não encontrarmos novas injeções de capital em 2 meses, ele não terminou, mas Alexandre entendeu. A empresa enfrentaria a falência. Ao mesmo tempo, na mansão dos Vasconcelos, no Morumbi, Carmen Vasconcelos andava de um lado para o outro na sala. Sobre a mesa havia uma pilha de papéis desordenados e um telefone. Ela acabara de encerrar uma chamada. O quê? Gritava. Vocês também nos negam crédito? Do outro lado da linha responderam algo. Ela se irritou ainda mais. Trabalhamos juntos há 10 anos. Não podem nos virar as costas em um momento como este. Mas, em poucos segundos, desligou o telefone. A chamada havia sido cortada. Isabela estava sentada no sofá com o rosto pálido como cera. Mãe, então? Carmen não respondeu. Deixou-se cair pesadamente no sofá. Um suor frio brotava em sua testa. Em 20 anos, nunca se encontrara em uma situação tão terrível. Antes, quando a empresa tinha dificuldades, o dinheiro daquele fundo de investimento sempre a salvava. Mas, agora, essa fonte havia secado. Isabela perguntou com a voz trêmula. Mãe, tudo isso é por causa da Sofia? Carmen cerrou os dentes. Por causa de quem mais seria? Bateu na mesa. Aquela pirralha fez isso de propósito, mas ao dizer isso, de repente se calou. Um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. Se Sofia sabia de tudo desde o início, por que havia suportado 3 anos de humilhações na casa dos Vasconcelos? De repente sentiu frio. Naquela noite, Alexandre voltou para casa muito tarde. Entrou na sala. Carmen se levantou de um salto. O que está acontecendo com a empresa? Alexandre afrouxou a gravata. Está mal. Apenas 2 palavras, mas foram suficientes para Carmen empalidecer. Isabela perguntou com ansiedade. É muito grave? Alexandre olhou para as duas e disse diretamente. Se em 2 meses não houver injeções de capital, a empresa irá à falência. A sala pareceu congelar. Isabela sussurrou, horrorizada. Não pode ser. Carmen perguntou com a voz trêmula. E o que faremos agora? Alexandre não disse nada. Um momento depois disse. Só resta uma saída. Ambas o olharam. Qual? Alexandre baixou o olhar. Sua voz tornou-se surda. Ir ver a Sofia. Isabela se indignou na hora. Para que vê-la? Mas Carmen se calou. Porque entendia que, se o fundo pertencia a Sofia, a única pessoa que poderia salvar a empresa era ela. Carmen cerrou os punhos. Ela, uma mulher que sempre fora tão orgulhosa, nunca pensou que chegaria o dia em que teria que suplicar a sua ex-nora. Mas agora parecia que não tinha outra opção. Naquela noite, em um luxuoso edifício de escritórios no centro da cidade, Sofia estava de pé, junto a uma enorme janela panorâmica.
A seus pés brilhavam as luzes da noite paulistana. O homem que estava atrás dela disse em voz baixa: Senhorita Oliveira, o grupo Vasconcelos entrou em crise. Sofia não se virou. Apenas olhava o fluxo de carros abaixo. Há 3 anos ela entrou na família Vasconcelos com a esperança de uma vida tranquila. Mas 3 anos depois, saiu de lá com um coração completamente diferente. O assistente perguntou: devemos continuar pressionando? Sofia sorriu levemente, um sorriso tranquilo. Não é necessário, disse em voz baixa. Basta ficarmos à margem para que desmoronem por si mesmos. Ao mesmo tempo, na mansão dos Vasconcelos, Carmen estava sentada na sala escura. Olhou para seu telefone por um longo tempo e depois, com dedos trêmulos, discou um número para o qual, em 3 anos, nunca havia ligado por iniciativa própria. Do outro lado da linha, tocou o telefone de Sofia Oliveira. Naquela noite, na mansão dos Vasconcelos, as luzes estavam acesas, mas já não pareciam tão quentes como antes. A espaçosa sala, com seus caros sofás de couro importado, agora exalava um ar frio. Carmen Vasconcelos estava sentada sozinha em uma poltrona. Diante dela, um telefone com a tela acesa. Nele exibia-se um nome que em 3 anos ela nunca havia discado por iniciativa própria: Sofia Oliveira. Ficou olhando para esse nome por um longo tempo. Durante 3 anos, Sofia sempre ligara primeiro perguntando se ela precisava de algo, o que preparar para o jantar, se precisava que a levasse ao médico. Mas Carmen nunca lhe respondera com amabilidade. A seus olhos, Sofia era apenas uma moça pobre que tivera a sorte de se casar com seu filho. Sem filhos, sem status, sem valor. Mas agora era precisamente essa mulher que tinha em suas mãos os 80 milhões de reais que poderiam decidir a vida ou a morte do grupo Vasconcelos. Ela apertou o telefone, sentindo um nó na garganta. Carmen nunca pensou que suplicaria a sua ex-nora, mas se não o fizesse, a empresa afundaria. Alexandre estava de pé junto à janela, olhando em silêncio para a rua. Isabela caminhava nervosamente pela sala. A tensão era tão densa que ninguém se atrevia a falar em voz alta. Finalmente, Carmen pressionou o botão de chamada. Os toques soavam um após o outro. A cada segundo, seu coração batia mais forte. Isabela sussurrou: Mãe, você acha que ela vai atender? Alexandre não disse nada, apenas olhava fixamente para o telefone na mão de sua mãe. Mais alguns segundos e clique. A conexão foi estabelecida. Ouviu-se uma voz familiar, tranquila, suave. Alô, na sala fez-se um silêncio sepulcral. Durante 3 anos, eles haviam ouvido essa voz milhares de vezes, mas nunca lhes parecera tão estranha. Carmen ficou sem fala por alguns segundos, sem saber por onde começar. Sofia repetiu: aconteceu alguma coisa? Sua voz era educada, mas já não tinha o calor de antes. A distância era sentida muito claramente. Carmen respirou fundo. Sofia. Ela a chamou pelo nome da mesma maneira que antes, só que seu tom era gélido, mas agora sua voz soava mais baixa. Onde você está? Do outro lado, houve silêncio por alguns segundos. Depois, Sofia respondeu de forma muito simples: o que houve? Carmen cerrou os punhos. A empresa está com alguns problemas. Isabela arregalou os olhos. Nunca vira sua mãe falar com Sofia com tanta suavidade. Mas a voz de Sofia se manteve firme. E o que eu tenho a ver com isso? Essa simples pergunta deixou Carmen paralisada. Durante 3 anos, Sofia sempre dissera: nossa casa, nossa empresa. Mas hoje, dissera a empresa de vocês, traçando uma clara linha divisória. Carmen lutou para manter a compostura. Sofia, é por causa do fundo de investimento. Você poderia se encontrar conosco novamente? Silêncio. Depois Sofia perguntou: para quê? Carmen não respondeu de imediato. Uma mulher orgulhosa, não acostumada a se justificar para ninguém. Agora, via-se obrigada a dizer: precisamos conversar. Uma longa pausa. Depois, a resposta: tudo bem. Onde? Carmen exalou com alívio. Amanhã, na nossa casa. Mas Sofia a cortou de imediato. Não. Carmen hesitou.
Então, onde você quer? Sofia respondeu com total clareza. No meu escritório. Essas palavras fizeram com que todos na sala ficassem gelados. No meu escritório. 3 simples palavras, mas que os fizeram perceber uma coisa. Sofia já não era a nora dos Vasconcelos. Não precisava entrar naquela casa. Não precisava ouvir suas ordens. Não precisava baixar a cabeça para ninguém. Carmen conteve a voz a duras penas. Tudo bem. Qual o endereço? Amanhã eu te envio, respondeu Sofia. Fez uma pausa. Sua voz permaneceu tranquila. Mas antes de nos encontrarmos, quero dizer algo. O coração de Carmen se encolheu. O quê? Sofia pronunciou lentamente. Não, precisam explicar nada nem se desculpar. Carmen ficou perplexa, mas a frase seguinte fez um arrepio percorrer a espinha dos 3. Porque eu não pretendo voltar. Dito isso, desligou. Os tons de fim de chamada ressoaram na sala. Carmen ficou sentada com o telefone na mão. Isabela perguntou com a voz trêmula. Mãe, o que ela quis dizer? Alexandre baixou o olhar. Um estranho sentimento tomou conta de seu peito. Não apenas ansiedade pela empresa, mas também profundo arrependimento. Pela primeira vez, ele percebeu que a mulher que considerava fraca na realidade nunca precisara da família Vasconcelos. E agora parecia que eram eles que precisavam dela. Ao mesmo tempo, no último andar da Torre Oliveira Capital, Sofia deixou o telefone sobre a mesa. Seu assistente perguntou. Senhorita Oliveira, eles virão amanhã? Sofia assentiu. Sim, o assistente hesitou. A senhorita vai ajudá-los? Sofia olhou pela janela para baixo. A noite paulistana brilhava com suas luzes. Há 3 anos, ela pensou que a família Vasconcelos seria seu lar para toda a vida. Mas agora, tudo se revelara um sonho do qual ela havia despertado. Disse em voz baixa. Se vou ajudar, luz ou não, amanhã eles saberão. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava excepcionalmente claro. Os primeiros raios de sol iluminavam os arranha-céus do distrito financeiro. Suas fachadas de vidro brilhavam como espelhos gigantes. Na entrada principal da Torre Oliveira Capital, parou um Mercedes preto. As portas se abriram. A primeira a sair foi Carmen Vasconcelos. Ela olhou para cima, para o edifício, de 30 andares. No topo brilhavam as letras de aço, Oliveira Capital. Carmen engoliu em seco com dificuldade. Em 3 anos, nunca ouvira Sofia mencionar este lugar. Se não fosse pela investigação de ontem, continuaria pensando que sua ex-nora era uma moça comum. Em seguida saiu Isabela. Ela olhou para o luxuoso saguão com os olhos arregalados. Meu Deus. Pisos de mármore reluzente, tetos altíssimos com gigantescos lustres de cristal. Funcionários com ternos impecáveis se moviam com rapidez, mas de forma coordenada pelo saguão. Este lugar era radicalmente diferente dos escritórios do grupo Vasconcelos. Alexandre foi o último a sair. Olhou para o edifício e um estranho sentimento tomou conta dele. 3 anos. 3 anos ele vivera com Sofia, mas nunca soube que ela pertencia a um mundo assim. Os 3 entraram no saguão. A recepcionista se inclinou cortesmente de imediato. Bom dia, Carmen disse. Temos um encontro com Sofia Oliveira. A moça sorriu. Sim, a senhorita Oliveira nos avisou. Por favor, subam ao 28 grau andar. Ao ouvir senhorita Oliveira, Carmen estremeceu ligeiramente. As portas do elevador se abriram. Eles entraram. Ninguém pronunciou uma palavra. Só se ouvia o leve zumbido do elevador. Isabela sussurrou. Mãe, você acha que ela vai nos ajudar? Carmen não respondeu. Nem ela mesma sabia. O elevador parou. As portas se abriram. Um longo corredor com um tapete cinza de ambos os lados, escritórios envidraçados. No final do corredor, uma porta maciça com uma placa. Diretoria Geral. Em frente à porta estava um assistente. Por favor, entrem.
A porta se abriu. Entraram em um escritório espaçoso, inundado de luz através de janelas que ocupavam toda a parede. No meio da sala, uma enorme mesa e atrás dela, Sofia Oliveira. Ela usava um elegante tailleur bege, o cabelo cuidadosamente preso, o rosto sereno. Já não era a nora submissa e terna da casa dos Vasconcelos. Diante deles, sentava-se uma mulher acostumada ao poder e que radiava confiança. Alexandre ficou paralisado por um instante. Quase não reconheceu a mulher sentada à sua frente. Mas Sofia apenas os olhou com uma expressão muito tranquila. Sentem-se. Sua voz era baixa, mas clara. Os três se sentaram. Ninguém se atrevia a falar primeiro. Finalmente, Carmen quebrou o silêncio. Sofia, sua voz estava rouca. Como você está? Essa simples pergunta quase fez Isabela rir, pelo absurdo da situação. Em 3 anos, sua mãe nunca lhe perguntara isso. Sofia respondeu brevemente. Estou bem, sem formalidades, apenas uma resposta educada. Carmen mordeu o lábio. Sofia, quanto à empresa, não conseguiu terminar, pois Sofia deixou suavemente uma pasta sobre a mesa. Este é o relatório financeiro do Grupo Vasconcelos. Carmen ficou atônita. Você já sabe? Sofia a olhou. Há muito tempo. Alexandre franziu a testa. Há muito tempo? Sofia assentiu. Desde que a cláusula de congelamento de ativos entrou em vigor. Abriu uma página. Atualmente, o Grupo Vasconcelos precisa de cerca de 50 milhões de reais para manter seu fluxo de caixa. Isabela regalou os olhos. Você sabia de tudo? Sofia sorriu levemente. Todos esses bancos são meus parceiros. Essas palavras fizeram os três se calarem. Carmen cerrou os punhos. Sofia, você pode ajudar a empresa? A frase que em 20 anos nunca pensou que pronunciaria. Por favor, ajude. Mas Sofia não respondeu de imediato. Olhou pela janela e só um tempo depois disse: posso ajudar. Os três a olharam de imediato. Isabela exalou com alívio, mas a frase seguinte os deixou petrificados. Mas tem uma condição. Carmen perguntou apressadamente. Que condição? Sofia lhe dirigiu um olhar tranquilo, a ponto de ser assustadoramente frio. O Grupo Vasconcelos deve ser vendido para Oliveira Capital. No escritório, fez-se silêncio. 1, 2. Isabela se levantou de um salto. O quê? Carmen empalideceu. Você quer comprar a empresa? Sofia assentiu. Exatamente. Sua voz era imperturbável. Em troca, injetarei capital e salvarei a empresa. Alexandra olhava. Em seus olhos não havia raiva, apenas uma vaga dor. E depois, Sofia o olhou diretamente. Uma resposta muito simples. Depois você será um simples funcionário contratado. Essas palavras caíram na sala como uma faca. O homem que uma vez fora seu marido, o vice-presidente do Grupo Vasconcelos, agora seria um simples funcionário. Carmen se levantou de um salto. Jamais, gritou. É a empresa da nossa família. Mas Sofia apenas a olhava, mantendo uma calma absoluta. Podem recusar. Fechou a pasta. Mas, em 2 meses, a empresa estará falida. A sala mergulhou novamente no silêncio. Pela primeira vez, a família Vasconcelos percebeu que o direito de decidir já não lhes pertencia. No espaçoso escritório da diretora-geral da Oliveira Capital, a atmosfera era tão pesada que as pessoas quase temiam respirar. O sol da manhã iluminava, através das enormes janelas, a mesa atrás da qual se sentava Sofia Oliveira. Ela continuava calma, o oposto completo das 3 pessoas à sua frente. Carmen Vasconcelos estava em estado de choque após ouvir a proposta. Jamais. Respirava com dificuldade. É a empresa da minha família. Sofia não reagiu, apenas a olhava com uma expressão tão imperturbável que isso enfureceu ainda. Mas Carmen. Isabela se virou para o irmão. Alexandre, diga alguma coisa. Mas Alexandre estava sentado, imóvel. Suas mãos descansavam sobre a mesa, seus olhos fixos nos documentos.
Em sua cabeça reinava o caos. Ele compreendia perfeitamente o que Sofia dizia. Era inevitável. Sua família não tinha mais um centavo. Se a Oliveira Capital não interviesse, o grupo Vasconcelos realmente afundaria. Carmen voltou a olhar para Sofia. Seus olhos ardiam de raiva. Você tá fazendo isso por vingança, não é? Sofia arqueou levemente uma sobrancelha. Vingança? Repetiu a palavra como se estivesse pesando. Um instante depois, balançou a cabeça. Não, disse em voz baixa. Isto é apenas negócios. Essa resposta deixou Carmen sem palavras. 3 anos atrás, receber 80 milhões também, fora apenas um acordo de negócios. Mas, na época, eles não podiam imaginar que a balança se inclinaria um dia. Isabela se levantou de um salto de repente. Não finja. Você está fazendo isso só porque odeia minha mãe, Sofia olhou. Em seu olhar não havia raiva, apenas uma calma glacial. Você acha? Isabela cruzou os braços. Por acaso não é assim? 3 anos na nossa casa você se fez de fraca e agora mostrou sua verdadeira cara. Essas palavras ficaram suspensas no silêncio do escritório. Sofia olhou para Isabela por alguns segundos e depois levantou-se lentamente, contornou a mesa e se aproximou da janela panorâmica. A seus pés estendia-se a cidade. 3 anos. 3 anos como nora na família Vasconcelos. As lembranças afloraram em sua mente. Os jantares de família em que ela recolhia a mesa enquanto os outros comiam, as zombarias de Carmen na frente dos parentes, as noites em que se sentava sozinha no enorme quarto, esperando por Alexandre, que não lhe enviava nenhuma única mensagem, e aqueles momentos em que, na casa onde vivia, a tratavam como uma estranha. Sofia se virou. Pela primeira vez, uma emoção assomou em seus olhos. Sabem por quê? Guardei silêncio durante estes 3 anos? Ninguém respondeu. Ela continuou, porque eu pensava que uma família podia mudar uma pessoa. Pensava que se eu aguentasse o suficiente, tudo melhoraria. Sorriu com amargura, mas eu estava errada. Na sala reinava o silêncio. Carmen continuava de pé, mas em seus olhos já se vislumbrava a confusão. Sofia olhava diretamente. Lembra-se do meu primeiro dia na casa dos Vasconcelos? Carmen não disse nada. Sofia continuou. Naquele dia, a senhora me disse uma frase. Fez uma pausa e citou. Nesta casa, desde a cadeira em que você se senta até o copo do qual bebe, tudo foi comprado com o nosso dinheiro. Isabela estremeceu. Sim, sua mãe realmente havia dito isso, mas eles não pensaram que Sofia se lembraria. Sofia assentiu levemente. Eu me lembro muito bem. Durante 3 anos, lembrei-me dessa frase. Aproximou-se da mesa e apoiou a mão sobre a pasta. Por isso, hoje, vocês também devem entender uma coisa. Olhou para eles. Sua voz era firme, mas inabalável. Nos negócios não há lugar para sentimentalismos, apenas para lucros. Essas palavras tornaram a atmosfera ainda mais opressiva. Carmen disse com a voz trêmula. Sofia, você realmente quer ver a empresa ir à falência? Sofia não, respondeu de imediato. Olhou para a mulher por um longo tempo e depois disse, eu já lhes dei uma opção. Carmen mordeu o lábio. Suas mãos tremiam. Em toda a sua vida, nunca havia baixado a cabeça para ninguém. Mas agora, a empresa da família, a reputação de seu marido, a carreira de seu filho, tudo estava nas mãos da mulher à sua frente. 1 segundo, 2, 3. E então aconteceu algo que ninguém na sala esperava. Carmen Vasconcelos se ajoelhou. Isabela gritou, mãe. Alexandre se levantou de um salto, mãe. Mas Carmen permaneceu de joelhos. As lágrimas rolavam por suas bochechas. Sua voz tremia. Sofia, eu te suplico. No escritório fez-se um silêncio sepulcral. Durante 3 anos, essa mulher nunca chamara Sofia de minha filha com amabilidade. E hoje estava de joelhos, suplicando-lhe que salvasse a empresa, que salvasse a família. Ela baixou a cabeça. Reconheço que errei. Alexandre estava petrificado.
Nunca vira sua mãe tão fraca. E Sofia observava como a mulher, que a desprezara por 3 anos, estava de joelhos diante dela, mas em seus olhos não havia regozijo. Apenas uma calma profunda e insondável. Ela disse em voz muito baixa: levante-se. Carmen balançou a cabeça. Se você não ajudar, não me levantarei. Sofia pronunciou algo que fez todos ficarem gelados. A senhora não precisa se ajoelhar. Olhou para eles. Eu já disse que salvarei a empresa. Os 3 levantaram um olhar, mas sua frase seguinte os devolveu à crua realidade. Mas as condições continuam as mesmas. O Grupo Vasconcelos deve ser vendido para a Oliveira Capital. A sala mergulhou novamente no silêncio porque eles compreenderam que desta vez Sofia já não era sua nora. Era ela quem decidia o destino deles. O escritório da diretora-geral da Oliveira Capital continuava imerso em uma atmosfera pesada. Carmen Vasconcelos ainda estava de joelhos. Suas mãos trêmulas estavam apertadas contra o peito. Seus olhos, avermelhados pelas lágrimas, Isabela estava atrás, completamente desconcertada. Nunca vira sua mãe tão destruída. Alexandre observava em silêncio sua mãe se ajoelhar diante da mulher que uma vez fora sua esposa e uma onda de dor asfixiante e desconforto tomou conta de seu peito. Sofia continuava de pé atrás de sua mesa. Em seu olhar, dirigido a Carmen, não havia raiva nem triunfo. Apenas uma calma que ocultava seus verdadeiros pensamentos. Ela repetiu suavemente: levante-se. Carmen balançou a cabeça. Se você não ajudar, não me levantarei. Alexandre deu um passo à frente. Mãe, levante-se. Ele a segurou pelos ombros, mas ela resistiu. Sofia, eu te suplico. Depois de um longo tempo, Sofia suspirou em voz baixa, contornou a mesa, aproximou-se de Carmen e se inclinou para tomar sua mão. Levante-se. Sua voz não era forte, mas foi suficiente para que Carmen levantasse a cabeça. Seus olhares se encontraram. Em 3 anos de casamento, era a primeira vez que se olhavam nos olhos por tanto tempo. Finalmente, Carmen, tremendo, levantou-se e se deixou cair em uma poltrona. Suas mãos ainda tremiam. Sofia retornou à sua mesa e abriu a pasta. Minhas condições continuam as mesmas. A Oliveira Capital compra o Grupo Vasconcelos. Em troca, eu injeto capital. Isabela se irritou. Você está passando dos limites. Já nos humilhamos o suficiente diante de você, mas Alexandre deteve sua irmã. Isabela, chega! Isabela se calou porque a voz dele soava diferente. Não irritada, mas como a de alguém que havia compreendido tudo. Alexandre olhou para Sofia por um longo tempo. Em sua mente, as lembranças se agitavam. 3 anos atrás, no dia de seu casamento, Sofia usava um vestido branco simples e sorria com leveza. Depois da cerimônia, ela lhe perguntou: você não vai se arrepender? Ele respondeu, rindo: só temo que você se arrependa. Mas agora, quem mais se arrependia era ele. Alexandre se aproximou mais da mesa. Posso te perguntar uma coisa? Sofia o olhou. Pergunte. Alexandre a olhou diretamente nos olhos. Por quê? Durante estes 3 anos, você não disse a verdade? Essa pergunta fez todos guardarem silêncio. Sofia o olhou e só um tempo depois respondeu: você acha que se eu tivesse dito a verdade, algo teria sido diferente? Alexandre ficou paralisado. Não pôde responder porque no fundo do coração sabia que provavelmente tudo teria sido igual. O problema não era o dinheiro, mas como haviam tratado. Alexandre cerrou os punhos e depois pronunciou o que não havia dito nenhuma vez em 3 anos. Perdoe-me. O silêncio tomou conta da sala. Isabela o olhou sem acreditar no que ouvia. Carmen também levantou a cabeça. Alexandre nunca havia se desculpado com ninguém, mas agora inclinava a cabeça. Perdoe-me. Sua voz era surda por não te defender nenhuma vez em 3 anos. O olhar de Sofia vacilou ligeiramente, mas um segundo depois recuperou sua calma habitual. Isso não importa mais. Alexandre sorriu com tristeza. Talvez para você não, mas para mim importa muito. Percorreu o escritório com o olhar.
Pensei que o divórcio seria uma libertação para mim, fez uma pausa e depois acrescentou, mas agora percebo que o maior tolo neste casamento fui eu. Diante dessas palavras, Isabela ficou atônita e Carmen baixou o olhar. Sabia que se na época não tivesse forçado seu filho a se divorciar, talvez tudo teria sido diferente. Sofia fechou a pasta. Voltemos aos assuntos da empresa. Tenho pouco tempo. Alexandre a olhou. Eu concordo. O silêncio tomou conta da sala. Isabela gritou. Alexandre, mas ele continuou. Concordo em vender o Grupo Vasconcelos para Oliveira Capital. Carmen também levantou a cabeça. Filho. Alexandre olhou para a mãe. Não temos outra opção. Depois dirigiu-se novamente a Sofia. Mas tenho um pedido. Sofia franziu a testa. Qual? Alexandre disse. Depois que comprarem a empresa, permita-me continuar trabalhando lá. Sorriu levemente. Não como vice-presidente, mesmo que seja como um funcionário comum. No escritório reinou silêncio. Sofia o olhou por um longo tempo e depois pronunciou algo que surpreendeu a todos. Você não precisa ser um funcionário comum. Alexandre ficou perplexo. O que você quer dizer? Sofia o olhava. Quando assumirmos a direção, precisarei de alguém que conheça bem a empresa. Você continuará sendo o diretor-geral. Alexandre ficou assombrado. Você confia em mim? Sofia sorriu levemente. Não, respondeu diretamente. Simplesmente confio em suas capacidades. Uma resposta muito pragmática, mas cristalina. Alexandre permaneceu imóvel. Emoções indescritíveis o embargavam. Talvez, pela primeira vez, ele compreendia de verdade a mulher à sua frente. Mas, infelizmente, era tarde demais. No entanto, a história não termina aqui, porque depois que a Oliveira Capital assume a direção do Grupo Vasconcelos, outro segredo da família Vasconcelos será revelado. Um segredo que o chocará mais do que os 80 milhões de reais. Uma vez expostas as condições, a tensão no escritório diminuiu um pouco, mas a sensação pesada persistia. Sobre a mesa jazia o contrato de transferência de ações do Grupo Vasconcelos. Uma assinatura e tudo mudaria. Alexandre estava sentado em frente a Sofia, olhando para o papel por um longo tempo. 3 anos atrás, ele havia assinado a certidão de casamento com ela. 3 anos depois, devia assinar um contrato que mudaria completamente o futuro de sua empresa. Ele pegou a caneta, mas antes de assinar, de repente perguntou: posso te fazer uma última pergunta? Sofia levantou o olhar. Pode. Alexandre a olhou diretamente nos olhos. Nestes 3 anos, você alguma vez me amou de verdade? Essa pergunta mergulhou o escritório no silêncio. Isabela, de pé atrás, franziu a testa. Carmen também levantou o olhar, mas Sofia não respondeu de imediato. Olhou pela janela panorâmica. A cidade abaixo continuava movimentada. Os carros se moviam em um fluxo interminável. Depois de um tempo, ela disse: sim. Uma única palavra, mas que deixou Alexandre paralisado. Ela continuou: no dia em que você me pediu em casamento, eu fiquei muito feliz. Uma lembrança brilhou em seus olhos. Naquele dia, ele estava na porta de sua casa com um enorme buquê de flores e disse: não sou tão rico quanto outros, mas tentarei te dar uma vida boa. Ela acreditou nele. Acreditou que se esforçassem juntos, tudo daria certo. Mas Sofia suspirou suavemente. O amor não pode sobreviver sozinho. Ela o olhou. Em 3 anos, nenhuma única vez você me defendeu. Alexandre baixou a cabeça. Não podia objetar, porque era verdade. Muitas vezes ele ouvira mãe dizer coisas ofensivas a Sofia, mas sempre preferiu se calar. Pensava que, se não avivasse o conflito, tudo se acalmaria de alguma forma. Mas não entendia que era precisamente esse silêncio o que mais a feria. Sofia continuou. Há algo que não contei a ninguém. Abriu uma gaveta da mesa, tirou um envelope e o deixou sobre a mesa. Olhe. Alexandre pegou o envelope. Dentro havia um laudo médico. Ele o desdobrou e em poucos segundos suas mãos começaram a tremer.
No papel estava claramente escrito o diagnóstico: gravidez, 6 semanas. Alexandre levantou a cabeça. Sua voz falhou. Você estava grávida? A sala pareceu congelar. Isabela ficou boquiaberta e Carmen petrificada. Durante 3 anos, sua família acreditara que Sofia não podia ter filhos, porque em todo esse tempo ela nunca havia engravidado. Mas o papel nas mãos de Alexandre provava o contrário. Alexandre perguntou com a voz trêmula: quando foi isso? Sofia respondeu em voz muito baixa: no 2º ano do nosso casamento. Um brilho de dor cruzou seus olhos. Naquele dia, ela descobriu que estava grávida. Estava tão feliz. Queria dar a boa notícia a Alexandre. Mas, justo nesse momento, ouviu por acaso uma conversa de Carmen com alguns parentes na sala. Se aquela pirralha der à luz, depois teremos que dividir o patrimônio da nossa família também com o bastardo dela. Essas palavras foram como uma punhalada. Então Sofia compreendeu que, aos olhos de sua sogra, seu filho não nascido era apenas uma ameaça à sua fortuna. Alexandre apertou o papel. Onde? Onde está a criança? Sofia o olhou. Sua expressão era serena, mas sua voz tremeu ligeiramente. Eu perdi. No escritório, fez-se um silêncio sepulcral. Isabela sussurrou: não pode ser. Mas Sofia continuou. Naquele dia, ouvi as palavras da sua mãe. Olhou para Carmen, sem censura, sem raiva, mas aquele olhar penetrava até a alma. Naquela noite, comecei a sangrar. O médico disse que foi por estresse extremo. Fez uma pausa e acrescentou: depois disso, não pude mais ter filhos. O papel deslizou das mãos de Alexandre e caiu sobre a mesa. Ele ficou ali como se tivesse sido atingido por um raio, sentindo as forças se esvaírem. Durante 3 anos, ele pensara que sua esposa não queria ter filhos e agora descobria que ela estivera grávida e ele nem sequer sabia. Alexandre deu um passo para trás. Sua voz tornou-se rouca. Por que você não me contou? Sofia o olhou e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Você acha que teria acreditado em mim? Alexandre não pôde responder, porque sabia que naqueles dias provavelmente teria pensado o mesmo que sua mãe, que ela estava mentindo. Houve um longo silêncio na sala. Finalmente, Sofia fechou a pasta. Isso já é passado, disse em voz baixa. Voltemos aos assuntos da empresa. Mas Alexandre continuava ali, de pé, com as mãos trêmulas. Em sua cabeça havia apenas um pensamento. Se na época ele a tivesse defendido, talvez a criança estivesse viva e seu casamento talvez não tivesse terminado. Depois que a verdade sobre a criança foi revelada, o escritório da diretora-geral da Oliveira Capital mergulhou em um silêncio pesado e asfixiante, como nunca antes. Ninguém dizia nada, ninguém se atrevia a olhar nos olhos dos outros. Só se ouvia o leve zumbido do vento atrás da grande janela. Alexandre continuava imóvel, com as mãos sobre a mesa e o olhar fixo no laudo médico, amassado de tanto apertá-lo. Agora, em sua cabeça, girava apenas um pensamento. Ele havia perdido um filho sem sequer saber. Durante 3 anos, ele pensara que Sofia simplesmente não queria filhos, e até uma vez lhe disse uma frase pela qual agora estaria disposto a se esbofetear. Se não quer filhos, diga logo e pronto. Mas a verdade era que ela tivera grávida, e essa criança se fora em solidão, sem ninguém ao seu lado. Alexandre deu um passo para trás. Sua voz se tornara rouca. Eu não sabia. Ninguém respondeu. Ele olhou para Sofia. Seus olhos permaneciam serenos, mas essa calma causava mais dor do que qualquer censura. Eu juro que não sabia, repetiu. Sofia assentiu levemente. Eu sei. Apenas 2 palavras, sem censuras, sem acusações. E era precisamente isso que doía ainda mais em Alexandre, porque quando uma pessoa já não acusa, significa que já não lhe restam esperanças. Do outro lado da mesa, Carmen Vasconcelos desabou em sua cadeira. Suas mãos tremiam, as lágrimas rolavam por seu rosto. Meu Deus!
sussurrou. A culpa é minha. 3 anos atrás, fora ela quem pronunciara aquela frase. Fora ela quem se certificara de que Sofia a ouvisse. Fora ela quem a pressionara constantemente. E só agora compreendia que suas palavras poderiam ter sido a causa da morte de seu neto não nascido. Ela desatou a chorar. Pela primeira vez em muitos anos, aquela mulher forte chorava ao perceber sua culpa. Sofia, me perdoe, a culpa é minha. Mas Sofia simplesmente ficou parada, sem se aproximar, sem consolá-la. Apenas em silêncio, porque há desculpas que, por mais sinceras que sejam, não podem mudar o passado. Depois de um tempo, Sofia fechou a pasta. Tudo é passado. Sua voz era baixa. Voltemos à empresa. Essa frase, que soou tão pragmática, fez todos na sala se arrepiarem. Mas assim era Sofia agora, não vivia no passado, mas olhava para frente. Ela deslizou o contrato em direção a Alexandre. Assine. Alexandre olhou para o papel, depois para ela. Pegou a caneta e assinou. Apenas uma assinatura. O Grupo Vasconcelos tornou-se oficialmente propriedade da Oliveira Capital. Mas o mais estranho é que ninguém sentiu aquilo como uma derrota, porque a empresa ao menos estava salva. Deixando a caneta, Alexandre olhou para Sofia pela última vez. Obrigado. Sofia não respondeu. Ele continuou. Não pela empresa, mas por me dar a oportunidade de corrigir meus erros. Sofia o olhou e disse suavemente. Você não me deve nada. Entre nós, tudo acabou. Uma frase simples que colocava um ponto final em tudo. Alexandre assentiu. Ele compreendia que há coisas que, uma vez perdidas, não se podem recuperar. Um mês depois, o Grupo Vasconcelos tornou-se oficialmente uma subsidiária da Oliveira Capital. Sob a nova direção, a empresa começou a se estabilizar gradualmente. Alexandre continuou ocupando o cargo de diretor-geral, mas agora sua abordagem ao trabalho havia mudado radicalmente. Desapareceram a arrogância e a autocomplacência. Ele começou a aprender a ouvir os funcionários, a assumir responsabilidades e a se tornar um verdadeiro homem. Carmen, depois de tudo o que aconteceu, mudou muito, vendeu a mansão do Morumbi e se mudou para uma casa menor. Já não havia recepções luxuosas nem ostentação. Restava apenas uma mulher envelhecida que aprendia a viver com modéstia. Isabela foi estudar no exterior. A família Vasconcelos havia perdido seu antigo esplendor, mas ao menos haviam percebido o valor do que uma vez desprezaram. E Sofia Oliveira? Uma tarde, ela estava no terraço da Torre Oliveira Capital. Uma brisa leve agitava seu cabelo. Abaixo, São Paulo fervilhava. Seu assistente se aproximou. Senhorita Oliveira, a situação no Grupo Vasconcelos se estabilizou. Sofia assentiu. Ótimo. O assistente perguntou, a senhorita não se arrepende? Sofia olhou para a cidade que se estendia a seus pés. Depois de um momento, balançou a cabeça. Não, porque nesses 3 anos ela aprendeu uma lição. Em nossa vida, chegam diferentes pessoas. Umas para trazer felicidade, outras para nos ensinar a amadurecer. A família Vasconcelos foi para ela a maior lição. Mas, depois de tudo, já não guardava rancor. Restava apenas a serenidade. Sofia sorriu levemente. Ao longe, o sol se punha. Um velho capítulo havia se encerrado e em sua vida começava um novo. Lições que se podem extrair da história dos 80 milhões de reais e da chamada do Banco 30 minutos depois do divórcio. Esta história nos faz refletir sobre a família, a humanidade e as relações interpessoais. Em primeiro lugar, nunca julgue uma pessoa apenas por sua aparência ou sua situação atual. Sofia viveu modestamente por 3 anos, aguentou e guardou silêncio. A família Vasconcelos pensava que ela era pobre e fraca e a desprezava, mas no final foi precisamente aquela a quem não valorizavam que se revelou capaz de decidir o destino de toda a sua família. A vida está cheia de surpresas e às vezes é o orgulho humano que nos faz pagar o preço mais alto. Em segundo lugar,
O silêncio no casamento, às vezes, machuca mais do que palavras duras. Alexandre não era uma pessoa má, mas preferia se calar quando ofendiam sua esposa. Esse silêncio criou um abismo intransponível entre eles, e quando ele se deu conta, já era tarde demais. Em uma família, a compreensão mútua e a disposição para se apoiar são a chave para uma felicidade duradoura. Em terceiro lugar, palavras ditas com raiva ou indiferença podem ter consequências colossais. Uma frase da sogra provocou um trauma profundíssimo em Sofia e a perda de um filho não nascido. Por isso, aprenda a pensar antes de falar. O que foi dito, está dito. E por último, a vida sempre nos dá a oportunidade de amadurecer. No final, cada personagem desta história teve que aprender a mudar, a ser mais humilde, a valorizar o que tinha e a tentar viver melhor no futuro. Se você gostou desta história profunda e comovente, não se esqueça de se inscrever no canal Vidas em Ruínas para ouvir mais relatos penetrantes e vitais. Deixe o seu like, seus pensamentos nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvi-lo e refletir. Obrigado a todos os espectadores por sua atenção. Até a próxima. Nos seguintes episódios do canal Sogra e Nora,